Sejam bem-vindos, boa tarde a todos. Marcelo, Luiz. Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos aí. Nosso objetivo é democratizar o conhecimento, receber pessoas que tenham uma carga de experiência, de vivência na radiologia. Deixa eu abaixar o volume aqui. Tá dando microfonia aí. E aí nós fizemos o convite ao Vilmar Turrano. Ele está se conectando aí. Vilmar Turrano, que tem uma longa experiência de vida ao longo dos anos, uma biografia impecável dentro da radiologia, uma atuação internacional, né? É um dos pioneiros da radiologia, principalmente no posicionamento. Olá, Vilmar, boa tarde, seja bem-vindo. Emanuel. Deu certo? Boa tarde, Vilmar. Pode, tá com o áudio desligado. Tá com o áudio desligado, Vilmar. Clica no meiozinho do telefone aí que você vai abrir seu áudio, seu microfone. Abre. Isso! Seja bem-vindo, Vilmar. Seja bem-vindo, Vilmar. Opa, prazer é meu. Tá conectado agora. Nós estávamos aqui falando, comentando da sua biografia, né? Vilmar Torrano, que ao longo dos anos a gente tem se separado como um dos pioneiros da radiologia no Brasil e também representando aí fora do país. É um prazer imenso recebê-lo aqui nesse espaço, né? Claro que numa época de dificuldade que a gente está vivendo, dificuldade sanitária, de saúde pública, e realizar esse tipo de evento para a gente poder aproximar mais as pessoas, aproximar os profissionais de radiologia, compartilhar vivências, compartilhar experiências. É um prazer enorme recebê-lo aqui. O Emanuel é o nosso grande administrador aí, né? A gente só faz o intermédio das informações. Seja bem-vindo. Se quiser se apresentar, Vilmar, fica à vontade. Não, eu primeiro quero agradecer a Deus, né, porque me dá essa oportunidade, né? 53 anos de profissão, jamais eu pensaria de um dia estar com um celular na mão, né, e conversando com vocês assim, né? Quando comecei era tudo mimeografado, né? Uhum. Não tinha essa tecnologia que tem hoje. Eu realmente fico muito agradecido a vocês por lembrar o meu nome e de participar, então. Opa, o prazer é nosso. Vilmar, eu já tenho alguns poucos anos na área de radiologia e desde que eu tenha inteirado sobre o assunto de radiologia, a gente ouve seu nome como um dos pioneiros, um dos profissionais que tem uma grande humildade, uma grande experiência como profissional das técnicas radiológicas, como ser humano também. Eu gostaria que você contasse um pouco da sua história de vida, como você começou na radiologia, como que você, antes de começar na radiologia, né, na área de saúde, como ser humano, o que foi que te despertou essa vocação de lidar com os seres humanos, né, de lidar com pessoas, de cuidar de pessoas? Eu venho do tempo do AI-5, né? Em 65 teve aquela crise no Brasil, então nós passamos por um momento difícil de dificuldade no Brasil. Eu trabalhava na Valita Autopeças, que hoje pertence à Bosch, lá na João Dias, lá em Santo Amaro. E um dia eu estava sentado na hora do almoço, junto com um colega, e eu vi o rapaz da enfermaria passar de branco. Eu falei para ele, um dia eu vou vestir branco, né? Uhum.
E aí a crise aumentou, eu saí da Valita, Vaps Autopeças, e precisava de emprego. Aí um amigo meu, que era cozinheiro da Beneficência Portuguesa, levou um currículo meu lá. Naquela época não era currículo, meu nome, como eu só tenho o 4º ano primário, só tinha vaga para faxina, né? E então eu encarei a faxina mesmo. Aí, o primeiro dia de trabalho foi lavar a escada, degraus por degraus, do subsolo da Beneficência Portuguesa e o pátio. E aí eu fui para o segundo direito. E num dia eu escutei, no segundo direito, eu fazia faxina, separava lençóis sujos, né, para lavanderia. Aí escutei um paciente gritando, tinha uma banheira daquelas antigas, tinha um atendente de enfermagem enforcando ele, porque ele tinha um CA de narina, e estava todo comido, e ele jogava fezes na gente. E aquilo lá me despertou, falei, eu faço melhor do que isso. E aí, depois de 45 dias de faxineiro, fui para Santa Catarina, falei com a irmã Vabúrgia, que era do RH lá, e falei para ela que eu tinha vontade de trabalhar na enfermagem. Ela falou, você tem experiência? A experiência que eu tenho no hospital é 45 dias de beneficência que eu estou até hoje lá. Ela falou, você vem para cá e me colocou no centro cirúrgico para fazer café para os médicos e separar roupa para os médicos. E aí, um dia, a irmã Edvirgens, que era do centro cirúrgico, me convidou para ver uma cirurgia de tireoide. Eu desmaiei na sala. Aí a irmã pequenininha falou, eu ainda desmaiado no chão, você ainda não está acostumado, eu vou fazer com que você se acostume. Ela começou a me dar ferro para lavar, penas amputadas para fazer pacote. E aí eu fiquei 8 meses lá, morando no Santa Catarina, ali na Avenida Paulista. Aí eu queria trabalhar na enfermagem. Aí fui para o Hospital São Luís, tinha um colega nosso que chamava João Macarrão, um atendente, e falei para ele, eu queria trabalhar aqui, na enfermaria. Aí ele deu risada, né? E ele me levou lá lá no RH e acabei trabalhando no Hospital São Luís. Aí, numa noite, eu trabalhava na enfermaria, lavava para aqueles pés em gangrena, e eu fui fazer ambulância numa noite, o professor Define, professor Ivo Define Frascar, que era o chefe da ortopedia naquela época, morava lá na rua Paraíso, e me convidou, ele falou se eu poderia dar uma carona para ele, era uma meia-noite. E naquela época era o guarda civil, não sei se você ainda lembra, mas era guarda civil, e o motorista era do guarda civil. Aí eu falei para o professor que ia no banco, que eu ia atrás da viatura, ia fazer uma coleta de sangue. E no dia seguinte, a presidente do hospital, dona Elisa, me chamou e falou, você deu carona para o professor Ivo ontem? Eu falei, dei, ele ia para a casa dele. Ele gostou muito de você e está te convidando para ir para a ortopedia, ficar no lugar do Orlando. E naquela época eu tinha feito inscrição para a Cruz Vermelha, auxiliar de enfermagem. Naquela época era só auxiliar mesmo. Aí um colega, o Sérgio, falou para mim assim, por que você não faz já operador de raio-x, já que você está fazendo controle e tal? E aí eu fiz o curso e me formei dia 16 de dezembro de 1968, com o professor Felipe Salomão, lá na Avenida São João, 324, no 3º andar. E aí começou minha trajetória. Naquela época, nós tínhamos muita dificuldade, porque a literatura, para chegar nas nossas mãos, demorava 10 anos. E encontrei pessoas maravilhosas na minha vida profissional. Yano, Mitsu, Marinho, são 3 japoneses que, na época, detonavam, né? O Mitsu foi chefe da radiologia lá da Beneficência Portuguesa. E aí, então, ele começou a me dar apoio e tal. E assim foi a minha trajetória, né? Eu realmente comecei do nada mesmo. Maravilha. Gilmar, no início da sua carreira na radiologia, creio que lá por volta dos anos 70, 60, 70,
como é que era a radiologia no Brasil? Ela era uma área para poucas pessoas, o conhecimento, né? Você disse que ele demorava a chegar no Brasil, nós tínhamos ainda uma certa dificuldade de materiais, de livros. A sua relação com os médicos, como é que era uma relação? Era uma relação de confiança? Existia alguma área de atuação dentro da radiologia que era mais próxima, a ortopedia? Eu creio que a gente não tinha ainda outras áreas da radiologia, como tomografia, ressonância. Então, a radiologia convencional que a gente tem hoje, né? Eu creio que seria algo bem desafiador, né? O que você pode dizer sobre isso para a gente? Olha, eu só quero dizer para você que nós éramos artistas, né? Eu trabalhava numa Masterhouse, um aparelho de 300 mAh, e o book era de cordinha ainda, você acionava o relógio no book para disparar. E os exames digestivo era tudo feito na mesa, não tinha seriógrafo, né? Uhum. Para você ter ideia, era tudo cone, né? Não tinha colimador. O colimador apareceu nos anos 70, num servidor público em São Paulo, no Hospital Servidor Público, quando foi inaugurado, eu fui ver o primeiro colimador da minha vida. E a revelação era toda revelação manual, nós tínhamos uma dificuldade muito grande. Mas nós éramos artistas, porque nós fazíamos, por exemplo, o ouvido, Chaussé 3, Bian, Esteve, transorbitária, fazia tudo na mesa, entendeu? É um desafio mesmo. E a radiologia não era dividida como hoje, né? Hoje, cada médico radiologista, tem médico até que faz só músculo esquelético, só em ressonância, né? Naquela época, não. O radiologista, ele fazia tudo, né? Ele era um camarada que era pau para toda obra. Interessante que o fato de nós termos aquela dificuldade de fazer, nós éramos artistas mesmo, porque os aparelhos transportáveis, né, era só de 10 mA, né? 10 mA, não tinha muita coisa, não tinha muito recurso, né? Para você fazer um controle pós-operatório de uma fratura de fêmur, por exemplo, da transtotenteriana, naquela época, você dava 3, 4 segundos, né? Para ver um pico de imagem. O negócio era muito, muito violento mesmo. Eu tenho um fato interessante, que numa ocasião eu estava fazendo um abdômen de uma senhora de uns 70 anos, mais ou menos, e estourou o cabo de alta tensão, que alimenta o catodo, e ela saiu nua no meio da recepção e eu saí correndo atrás dela, entendeu? Então, é um negócio meio esquisito, né? Nós não tínhamos dosímetro, né? Ninguém conhecia isso, né? Os aventais de chumbo, na realidade, era chumbo literalmente, né? Era grosso, pesado. As luvas, você nem conseguia mexer os dedos dentro. Hoje é brincadeira você colocar uma luva dentro. Assim foi o começo da radiologia. Aristides Negrete conta que no HC, para fazer 1, 2, 3 de orografia, ele botava um cabo de vassoura, um pau de vassoura. Ele ia para cima, para baixo, ele botava 4 vezes e injetava, né? Hoje a gente vê que a mocidade está muito adiantada, né? De ressonância, de tombo. Mas naquela época, infelizmente, tudo que você teria que aprender na raça mesmo. Era na radiologia convencional. Os aparelhos vinham com uma tabela já, né? Por isso que nós chamávamos de operador de raio-x. Porque ele já vinha com uma tabela pré-fixada, fazer o KV, o MA, o MAS, né? E aí você, com sua experiência, ia mudando. Era assim. Caramba, né? O que você tem a dizer para essa molecada de hoje que tá... A radiologia, ela explodiu, né? Hoje nós temos várias escolas, várias universidades, nós temos o tecnólogo, mas o técnico em radiologia, a profissão técnica em radiologia, ela nunca deixou de ser valorizada como o detentor da experiência, né? Da prática, né? Aquele que permeia a prática, né? Então, o que você tem a dizer hoje
para esses meninos aí que estão entrando na radiologia. Tem uma certa. O mercado está diferente, o mercado ele está exigente, nós temos outras profissões também que estão disputando o mercado de trabalho com a radiologia, como biomédicos. O que você tem a dizer para eles em relação à motivação, né? Qual que seria a sua melhor motivação para quem está aí com uma expectativa de trabalhar na radiologia, de conseguir um emprego, de conseguir se firmar no mercado de trabalho? Olha, eu vou falar uma experiência própria. Tenho um filho, Torrano, ele está há 21 anos no Hospital Municipal aqui, Mário Gatti, 14 anos na Unicamp e faz 15 anos que ele dá aula na Unip, ele é tecnólogo, ele é da primeira turma do São Camilo. O CRTR dele é 0004. Caramba! Então, o que eu dizia para o meu filho sempre é o seguinte: você tem que estudar pelo menos 20 minutos por dia do que você faz, para ninguém saber mais do que você. Agora, infelizmente, hoje em dia, você há de ver comigo, as escolas já estão muito fracas, né? E eles não mais trabalham com mesa de comando, com espessômetro, né? As pessoas já saem da escola visando tomografia, ressonância. Eles não conhecem o básico, né? Eu acho que a radiologia em si, você tem que conhecer a base, né? Se você não conhecer a base, a Bíblia diz que se você colocar uma terra num terreno arenoso, ela vai cair, uma casa, né? Então, a casa, para ser bem alicerçada, ela tem que ter alicerce. O alicerce é a mesa de comando, ter uma noção de patologia, né? Porque lá no consultório, eu trabalho há 38 anos aqui em Campinas, eu pego muitos casos, por exemplo, de 40 dias, 60 dias de trauma de punho, com luxação dos ossos do carpo, e que foi passado despercebido no pronto atendimento. Porque o técnico, na realidade, ele não tem muita visão da patologia em si, da radiologia convencional que chama. Então, fica muito a desejar isso. Eu acho, meu filho, por exemplo, ele trabalha na Unicamp e ele é bombril, né? Faz 1001 utilidades. Ele faz tomo, ele faz radiologia convencional, hemodinâmica, faz tudo. Uhum. Mas ele teve base. Eu acho que os jovens de hoje ele tem que ter base. Eu fui 2 vezes para a África, em Luanda, ensinar mesa de comando, porque hoje em dia, se você perguntar como é que você acha um KV, como é que você acha um MAS adequado para uma determinada região, eles vão com uma receita de bolo pronta, e isso não funciona, né? Infelizmente, a radiologia evoluiu muito, mas, por exemplo, para você faz um punho no 24x30, no CR, no DR, depois você corta, né? Uhum. Isso você não deve fazer, acho que tem que pegar o receptor de imagem adequada para uma determinada região que você vai fazer. E você pensa que não, mas você está perdendo a qualidade do exame. Eu acho que para os jovens falta isso, realmente. Falta o dia a dia de um consultório que tem uma radiologia convencional e que você possa fazer realmente um exame. É lógico que trabalhar no CR, no DR, é muito fácil, né, Amado? Porque o aparelho, nós brincávamos quando era revelação manual, você salvou a radiografia. Hoje, no CR, DR, você salva a imagem, né? Você não se preocupa em colocar os fatores elétricos para uma determinada região, quando você vai radiografar, porque você sabe que o CR, DR vai te ajudar. Mas na radiografia, por exemplo, quando tem uma processadora automática, não acontece a mesma coisa. Eu acho que o grande conselho para os jovens é estudar pelo menos 20 minutos do que ele faz por dia. E ter amor no que faz. Amar o próximo como se fosse você mesmo. Né? A Bíblia diz, ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Se você não tiver esse amor ao próximo, você tem que largar, ele tem que vender cachorro quente, às vezes você vai se dar melhor. Aí fala, o mercado está muito saturado. Não está saturado. Está saturado para quem não, teoricamente, não está bem preparado, né? E a preparação, ela vem depois da formatura. Né? Você sabe que médico, por exemplo, termina os 6 anos, depois ele faz 3 anos de residência, depois faz um 4º ano de residência, R4, depois ele sai fora do Brasil, fica mais 1 ano, 2 anos lá, aí ele volta
no consultório nosso, nós temos médico lá que é chefe de ortopedia e o camarada tem 33 anos, 34, entendeu? Porque ele se dedicou. Tem gente que não quer se dedicar na profissão que teoricamente escolheu, aí fica pensando, mas vai cair, não caia. Manaus só caiu uma vez, foi no deserto, agora não cai mais. Você tem que trabalhar, tem que estudar. Esse grupo que nós estamos, por exemplo, né, o Cobra Rádio, ele é dinâmico, né, tem tudo lá. Se você quiser aprender, tem tudo lá, né? Você pode tirar as dúvidas com profissionais que estão lá, você pode tirar a dúvida com um profissional fora do grupo, né? Que a pessoa está lá, você clica no nome dele e fala particular. Acho que a chance hoje para estudar é muito grande, né? Eu, quando dou aula, por exemplo, quero falar de uma fratura, por exemplo, de Gardner, né? Fratura de Gardner, cabeça do fêmur, eu vou na internet e tiro classificação Gardner 1, 2, 3 e 4 e mostro para o aluno. Então, acho que ficou muito fácil, mas o aluno não está dando valor para isso. Eu acho que você nada consegue sem esforço, né? Você tem que realmente pensar, não, se eu gosto daquilo que eu faço, eu tenho que fazer o melhor. A Bíblia diz que tudo que vier na sua mão, você tem que fazer bem feito, né? Então, acho que isso é importante. Esse é meu recado. Eu acho que está faltando realmente estímulo de estudar, né? Os alunos não querem mais estudar, eles só pegam a imagem pronta no bom traje, só que ele não lê o que está escrito no bom traje do lado, ele só vê o posicionamento, a incidência, e faz a radiografia, mas ele não vê o que está escrito no livro em relação àquela incidência, aquele posicionamento. E tem diferença do posicionamento para a incidência. O posicionamento você posiciona na parte anatômica, e a incidência você vai incidir o raio ou perpendicular ou angulado. Eu tive em Cuba, dando aula lá durante 11 dias, e o cubano, ele só tem uma escola chamada Salvador Allende. E eu vejo que lá em Cuba eles também tinham dificuldade na mesa de comando. Eu acho que a mesa de comando, a radiologia convencional ficou muito a desejar, né, nas escolas hoje. Eles colocam ex-aluno para dar aula, eles não conhecem também o que está dando, né? Não sei se é a sua impressão, mas o que eu vejo é que eles não têm noção de patologia, eles não têm noção nenhuma de anatomia, que é decoreba, que a anatomia é decoreba, né? Se você vai falar, por exemplo, os ossos carpal, é decoreba, escafoide, seminal, piramidal, pisiforme, trapézio, trapezoide, canhão e uniforme. Então, isso é uma decoreba. Se você começar a decorar, ninguém vai saber mais do que você. É que nem essas anatomia espacial, né, de tomografia, de ressonância. Se você não se familiarizar com a patologia e com a anatomia, você não faz diagnóstico, né? E o tecnólogo, ele tem por obrigação de ajudar o médico. Ainda que ele não vai participar do laudo, mas a imagem que ele vai obter vai ajudar a salvar a vida do paciente. Com certeza. Eu vou abrir aqui uma pergunta, Iago, se você puder abrir seu microfone e perguntar, você lançou uma pergunta aqui no chat, aqui, eu gostaria que você fizesse essa pergunta para o Vilmar. Abre o seu microfone, se você puder, senão a gente... Manuel, se você quiser, faz o favor de transportar aí a pergunta. Isso, Iago, beleza. Seja bem-vindo, Iago. Boa tarde. Deu certo. Boa tarde, amigos. Tudo bem? Tudo prazer bom, estar com o grande mestre Vilmar Torrano. Professor, eu queria saber uma história que o senhor tem quando o senhor levou um equipamento de radiologia para fora do Brasil, onde o senhor foi trabalhar fora do Brasil e teve que construir quase que do zero o equipamento, ajudando os pacientes. Queria que o senhor contasse como foi essa sua experiência com a radiologia fora do Brasil, em momentos, em países difíceis. Tiago, é um prazer. Tem sempre ideias novas. Madre, fui no Haiti, eu estava sentado na minha casa, junto com a minha esposa, e quando eu vi o noticiário, eu falei para ela, eu vou para lá. Ela falou, você está brincando? Eu falei, não, eu vou para lá. Cheguei no consultório do Dr. Ricardo Afonso Ferreira, ele tem uma ONG, né, Expedicionário da Saúde.
E aí ele falou, eu estou indo para o Haiti e vou ver um local para a gente montar um hospital lá. Eu falei para ele, eu vou junto. Ele falou, o quê? Eu falei, eu vou junto. Mas você sabe que você vai montar um serviço de radiodiagnóstico num campo de futebol, que não tem nada. Eu falei, eu sei, é por isso que eu vou junto. E aí, então, eu comecei a orar, pedir a Deus, e aí eu arrumei um aparelho transportável de 30 miliamperes, arrumei lona preta para fazer câmara escura, arrumei cordinha para fazer varais para pendurar as radiografias com prendedor de roupa. E aí eu levei químico, levei tudo e fui para o Haiti. Cheguei lá, nós fomos numa cidade, passamos por Porto Príncipe, 10 dias depois do terremoto, estava um cheiro insuportável de cadáver, lá não tinha nada para fazer, nós fomos até Lescaê, que é uma cidade a 150 quilômetros de Porto Príncipe. Havia um hospital lá, oftalmológico do canadense, que estava desativado. Nós lavamos todas as paredes do centro cirúrgico, impressionante, mas em 3, 4 dias nós colocamos o hospital para funcionar. Nós fizemos lá 158 cirurgias, pasme você ou não, sem oxigênio e sem preparo cirúrgico. E nenhum óbito nós tivemos. Nós levamos 3 anestesistas. Eu trabalhava das 6 da manhã até a meia-noite, porque à meia-noite desligava o gerador, né, que era gerador. E com aquele transportável de 30 miliamperes, eu fazia centro cirúrgico, fazia enfermaria, fazia ambulatório. A experiência foi marcante, porque se você não chorasse 4 vezes por dia, não era homem, né? Porque lá você tinha que escolher quem ia morrer, né? É uma coisa assim, é guerra, né? Aí amputar criança, aquelas coisas todas, né? Mexe muito com o ser humano. Para você ter ideia, depois que eu voltei, eu fiquei uns 3 meses batendo fora do bumbo até me colocar na posição certa. Porque eu trabalhava muito lá. E eu montei uma câmara escura com aquelas lonas que eu levei, eu peguei um container, 2 latas de lixo, pus revelador e fixador, aí pus água, levei uma lanterna da Kodak, e aí eu revelava lá. E você não acredita, todas as radiografias saíam perfeitas. Aí, num dia que eu terminei a montagem, à noite, eles fizeram uma celebração, os médicos colocaram uma fita e abriram a fita, e aplaudiram. Aí, o serviço de radiologia aqui no Haiti, parabéns, porque é ortopedia, sem imagem não tem ortopedia. Né? Mas foi muito gratificante, muito mesmo. A experiência que eu tive é que um dia talvez você vai ter, né? A gente tem que se preparar para ser usado dessa forma. Quando nós fomos até o Panamá, depois República Dominicana, quando nós entramos na aeronave, todos os passageiros levantaram e bateram palma, porque não sabia se nós ia voltar. Porque nós ia para um lugar que, teoricamente, poderia dar outro terremoto e nós ia juntos. Então, foi muito gratificante. E eu montei do zero, né, no campo de futebol. Levei martelo, levei prego, levei o que você pensa. Nós levamos 5 toneladas de equipamentos nossos. Material de síntese e tudo. Foi benção mesmo. Chegou lá e a ampola, no transporte, começou a vazar ampola, o cabeçote, ampola fixa, anudo fixo. Começou a vazar óleo. Eu falei, pronto, agora sim, né? Aí eu fiz assim mesmo, as radiografias e saía. Depois eu fui no hospital, tinha lá um aparelho desativado, transportável grande, e aí eu limpei ele, pus ele para funcionar, aí colocaram um livro que eu era o MacGyver, né, que eu consegui fazer com que o aparelho funcionasse. Eu nem conhecia o aparelho, né? Mas Deus é maravilhoso e ele me capacitou, e aí eu tinha 2 aparelhos, um que eu levei e esse outro. O outro tinha 100 MA, né, ele é um pouco maior, e aí que eu consegui fazer todos os exames durante 21 dias que eu fiquei lá. Mas foi bom, viu, Iago? Foi bom para a minha vida espiritual, bom para a minha vida secular, bom para quando eu voltar, eu conseguir
olhar o próximo assim com mais carinho, foi um negócio fora de série. Essa é a minha experiência lá. Maravilha. Vilmar também tem alguns livros, né, publicados, Vilmar. Você pode falar um pouco de algumas autorias? Então, Emanuel, eu tenho 2 livros, né? E se você pode dar até risada, né? Porque eu fiquei com uma edição só de um livro, o outro nem tenho. Eu, quando fui para a África, eu levei tudo de graça, dei tudo lá. Levei um monte de livro, dei tudo lá na África. Agora estou no terceiro, chama-se Dicas da Ortopedia, né? Tudo que teoricamente não tem nos livros Bom Traje, que eu faço no dia a dia, estou colocando nesse livro. Então, eu escrevi 2 livros e estou no terceiro já faz uns 6 anos. Aí você fala, mas está demorando, é porque eu não vou cobrar, não vou editar o livro, né? Eu vou colocar na internet, né? Vou colocar num grupo assim, idôneo, que nem o seu, para que as pessoas peguem de graça, né? Porque a coisa que eu mais admiro num ser humano é deixar legado, né? E se eu puder deixar algum legado, eu vou deixar o meu livro, né? De graça. Ele não está pronto ainda, parte dele está pronta. Mas eu vou ver se eu adianto, se eu não adiantar, eu vou ver o que está pronto e já coloco no seu grupo para que as pessoas desfrutem, né? Aquilo que, teoricamente, eu demorei anos para fazer. Né? Nos primeiros 10 anos da minha vida, eu estudava no livro. Dos 10 aos 20 anos, eu fiz fora do livro. Dos 20 anos para cá, eu associei o livro com minha experiência. É como se você tivesse o remo na mão. Se você tiver um remo só, o barco só vai ficar rodando. Se você tiver a teoria e a prática, a teoria e prática, você vai embora. Então, eu coloquei a teoria dos livros com a minha prática. E aí, então, foi evoluir bastante. Tecnicamente, foi isso. Há 38 anos que 33 anos que eu só faço livro e prática, livro e prática. Então, quando estiver pronto, Emanuel, eu vou ter o prazer de dar para você fazer o lançamento lá das dicas em ortopedia, Macete do Vilmar. É isso aí. Eu creio que a gente tem muito que aprender com a sua experiência. Eu me recordo de um material seu que eu li, acho que era como radiografar o punho, né? A gente não faz ideia do quanto que é difícil, né? A gente determinar qual que é o melhor posicionamento, a melhor incidência para toda e qualquer parte do corpo humano, né? Então, a gente está vivendo uma era da criatividade. Eu acho que você soube utilizar muito bem a sua experiência, a sua vivência e a sua criatividade, né? Em deixar coisas tão complexas, tão densas, como é a anatomia humana, como é a patologia. A patologia, ela ainda é um desafio para a grande maioria dos técnicos e tecnólogos em radiologia. E eu acho que você poderia falar um pouco mais sobre isso, né? Porque a formação que nós temos hoje na radiologia, isso vem sendo passado ao longo dos anos na academia, nas escolas, que o técnico ele não tem que se preocupar com a patologia, que é uma, digamos assim, um lugar, né? Que a gente não tem responsabilidade, né? Que a gente não demanda responsabilidade em lidar com patologia. Isso acaba se tornando muito polarizado, né? Algumas pessoas defendem que o profissional ele tem sim que saber anatomia, saber patologia, às vezes até discutir um caso com o médico, fazer com que o exame seja um exame mais direcionado. O que você tem a dizer sobre isso? O tecnólogo, ele tem sim que saber de patologia, tem sim que ser curioso, perguntar, trocar experiência, trocar informação, ou não? Ou ele tem que ser um profissional amputado, aquele profissional prático, aquele profissional que ele não faz questão
de lidar com a doença específica do paciente, né? Se aprofundar na doença. O que você tem a dizer sobre isso? Diego, o que eu tenho a dizer para você é o seguinte: eu entrei onde eu trabalho dia 1º de março de 82. Lá tem uma reunião científica todas as quartas-feiras, para médicos, né? Residente, ortopedista da região. Desde então, eu sempre participei. E eu comecei a perceber que as imagens que eles traziam já havia algum tipo de lesão e passava despercebido. Porque o médico do pronto atendimento, às vezes ele é R1 ou R2 de ginecologia, está fazendo um biquinho lá para fazer, ele não tem conhecimento anatômico para ver a radiografia em si. E isso é importante para o técnico, então, ele fica ao par disso. Para você ter ideia, um tempo atrás, veio um médico ortopedista de uma cidade vizinha aqui, com trauma de ombro. O colega tinha feito o AP verdadeiro e Y, ele não viu nada. Só que, numa das radiografias, eu fiz uma angulação diferente, ele tinha uma fratura do corpo da escápula. E passou despercebido. Se ele passou despercebido, é porque o colega ele não tinha noção de ver a fratura. Eu acho que é importante você ter conhecimento anatômico, eu acho importante, mas o conhecimento da patologia, ela está associada à anatomia. Você tem que realmente conhecer. Existem vários médicos radiologistas que, se você sentar ao lado dele, ele vai te ensinar muito, né? Eu mesmo, agora há pouco faleceu o médico Nestor de Barros, do HC de São Paulo. Eu trabalhei com ele, ele foi meu chefe. Eu sentava do lado dele, ele tinha prazer de me orientar sobre a incidência, sobre a radiografia, sobre a patologia. Eu acho que está faltando realmente isso, né? De alguém, teoricamente, de despertar a necessidade do técnico, o tecnólogo, ir para o lado da patologia, que é importante quando você faz. Se você vai fazer um enema, por exemplo, tem uma imagem de casca de cebola, que você não sabe nem o que é, você não vai dar ênfase para fazer o exame. Então, tem coisas que não dá para entender. Às vezes, você mesmo está fazendo um aparelho digestivo e não tem conhecimento anatômico e patológico daquilo que você está fazendo. Eu acho que está faltando hoje em dia nas escolas é exatamente isso, dá um pouco mais de patologia, e o técnico, depois de formado, se ele vai se direcionar a algum campo, ele tem que aprender, tem que fazer e conhecer a anatomia, e a patologia é muito importante nesses casos. Me ajudou muito na minha profissão, quando eu comecei a me dedicar olhando para patologia também. Maravilha. E, pessoal, eu vou deixar aberto os microfones, tá? Caso alguém gostaria de direcionar alguma pergunta ao Vilmar. O Vilmar, que tem uma longa experiência na radiologia convencional ao longo dos anos, é um dos pioneiros da radiologia, autor também de livros, palestrante, tem uma experiência internacional grandiosa. Inclusive, eu acho que você teve uma experiência, você fez junto com o Japão, né? Fiz. Foi quando eu fui para a África, JICA, né? Uhum. ABC, Associação Brasileira de Cooperação, eu fui com passaporte oficial. Fui em Itamaraty, fui 2 vezes para a África. Mas é assim, eu, por exemplo, a minha filha hoje ela é enfermeira, ela é gerente assistencial de um hospital na região aqui. Ontem mesmo ela fez 43 anos, tem 22 anos de formada como enfermeira. Eu tenho 500 certificados, tinha, né? E aí eu falei para ela, vamos ver quem ganha. Ela já passou dos 800, entendeu? Então, eu tenho 500 certificados de cursos, de coisa que eu fui atrás. Então, eu não fiquei parado, né? Eu sempre... A Tresp, por exemplo, eu fui um dos diretores, eu fui um dos primeiros, Associação dos Técnicos Registas do Estado de São Paulo. Nós viajávamos muito, eu, Aristides Negrete, Zé Vicentes,
eu sempre me dediquei. Então, quando você vai nessas palestras, nesses encontros, você tem a oportunidade de encontrar pessoas e que, teoricamente, se chama do lado e tira toda a dúvida que você tem. Então, para mim, foi muito importante. Eu tenho um pacote de certificado aqui que deve ter uns 8 quilos de papel. Isso daí é porque eu me dediquei, né? Mesmo com Tô quarto ano só, numa live. mesmo com quarto ano Eu tô assistindo uma aula. mesmo com quarto ano primário, eu consegui tudo isso, né, Mário? Uhum. E hoje não. Hoje até meu neto de 8 anos tem mais estudo que eu, né? Já passou da quarta série. Hoje não é mais quarta série, né? Mestre, e dentro desse tema, o senhor, mesmo com tantos anos de experiência, mesmo com mais de 500 certificados, continua buscando o conhecimento, os eventos, os cursos, e que isso sirva de motivação para nós, novos profissionais, porque muitas vezes eu vejo os alunos utilizando de muleta a não estudar a parte patológica, que não precisa, usando de muleta, já ter o emprego para parar de estudar, eu já trabalho, então não necessito mais estudar. Então, a importância da educação continuada para a formação profissional, para a qualificação profissional. Não é porque você tem 10 certificados ou porque você tem um emprego que tem que se parar de estudar. Essa educação tem que ser continuada. Iago, você tem razão naquilo que você está falando. No consultório, eu tenho 15 certificados pendurados na parede, porque lá nós vemos uma escola americana, então todos os consultórios têm, né, dos médicos. Na minha sala tem 15 mil, de prêmios que eu ganhei, de tudo. Uma coisa interessante é que eu nunca parei de estudar, porque teve um médico que foi um mentor meu, falou o seguinte: olha, certificado só tem valor 5 anos. 5 anos para trás ele não tem mais valor. Se você não buscar conhecimento todos os dias, você fica para trás. Então, o que você tem que fazer? Estudar todos os dias, entendeu? Existem patologias novas, existem partes anatômicas que se foram descobertas agora. Por exemplo, o joelho, né? Cruzado anterior, nunca sabia que era 2 bandas, né? Pensava que era uma só. Então, você vê, o joelho tem 4 cruzados, né? 4 ligamentos, e são... Aí fala, por que tanta aula de joelho se só tem 4 ligamentos? É porque tem que estudar mesmo, entendeu? Então, eu tiro por base que se você não estudar, você fica para trás. E você ficando para trás, você está prejudicando o seu próximo, que você vai examinar, que você vai... Eu sempre incentivo, eu acho assim, o Lucivaldo lá no Cinemas, quando ele me convida, eu desço, eu recebo o certificado e Deu uma estabilidade. Acho que deu uma instabilidade aqui. Vamos ver se volta. Um garoto que está começando, eu assino e dou para ele meu certificado. Né? O Iago falou, tem que realmente buscar o conhecimento, né? Eu acho que o conhecimento é muito importante. E aí você fala, mas eu já sei tudo, sabe? Não, porque se você aprender 2% daquilo que teoricamente você não sabe, já é lucro, entendeu? Verdade. Você é lucro. E se você, por exemplo, está num evento, que alguém está fazendo alguma coisa que teoricamente você já faz há algum tempo, eu sempre falo lá, às vezes o estagiário que nem conhece, ele me dá uma dica que eu demorei anos para descobrir, tá entendendo? Então, eu acho que é assim que funciona. Quando o Almir de Nóbrega começou, eu me lembro, em 83, eu levantei e falei, olha, você vai ter futuro. O presidente do conselho nosso, do Regional de São Paulo, foi meu aluno, o Júlio César. Quando ele em sala de aula, em 96, eu falava para você vai ter futuro, entendeu? Todos os meus ex-alunos estão trabalhando na Unicamp, no Mário Gatti, em todos os lugares. Por quê? Porque seguiram o meu conselho de se atualizar. Mas que jeito? Se atualizar. Mas quanto tempo? 20 minutos por dia. Não há necessidade de mais nada. 20 minutos. Aí você se atualiza.
chama alguém em particular, o Iago mesmo, o Diego, que às vezes coloca coisas diferentes no grupo, chama ele do lado, eu não entendi o que você falou, eu tenho vergonha de perguntar no grupo, como é que funciona? Se você fizer isso, ninguém vai saber mais do que você. Isso eu tenho certeza absoluta e experiência meu. Eu comecei de uma faxina, né? Uhum. Você tem que começar por aí. Ô, Vilmar, a radiologia ela tem evoluído muito, né? Ao longo dos anos, ela tem evoluído muito. E a gente percebe também que o exame físico ele tem sido substituído pela radiologia em vários aspectos. Você que tem uma experiência na parte de traumatologia, na parte de urgência, como é que você pode, o que você pode dizer para a gente sobre essa relação dos médicos com o exame físico, com a radiologia? A radiologia ela passou a substituir o exame clínico, o exame físico, ou não? Ou ainda uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa? Como é que você pode dizer sobre a evolução da medicina, né, na onde você trabalha lá, ao longo dos anos? Amado, isso aí foi uma pergunta interessante. Quando eu entrei lá em 82, eu tinha 34 anos, né? Hoje estou com 72. Entrei na sala do chefe, ele estava examinando o paciente, ele tinha me chamado. E ele estava lá examinando um paciente, e o paciente estava pelado na frente dele, sentado no banquinho, né? Como eu vim de São Paulo, trabalhava no Alvorada, vim para Campinas, eu falei, nossa, que aqui em Campinas os caras gostam de homem pelado mesmo, né? Aí ele viu que eu fiquei meio assim, depois ele me chamou, o doutor José Carlos Afonso Ferreira, está vivo, ainda está com 86 anos, Ponte Pretano Roxo. Ponte Preta só está na boa porque ele que dá dinheiro lá. Uhum. Ele falou, Vilmar, o segredo é examinar o paciente. Se o médico não se preocupa em fazer um exame físico, em menos de 15 minutos, não tem como ele fazer o diagnóstico. Ele tem que ter o hábito de examinar o paciente e de fazer uma história do paciente. E aí eu concordo com ele, porque às vezes você vai com uma dor na região lombar, e o médico não examina, pede a radiografia da coluna lombar frente ao peito. Às vezes você tem um cálculo de vesícula que é refratária essa dor. Às vezes você tem uma pedra, um cálculo renal no ureter, que teoricamente também dá dor nas costas. Então ele não faz nenhum Jordano positivo, bate nas costas do cara, dá 3 soquinhos, para ver se realmente é do rim ou não. E aí ele começa a dar anti-inflamatório para o camarada e não vai adiantar nada, vai mascarar o quadro. No meu consultório, lá onde eu trabalho, eu falo porque faz tanto tempo que eu estou lá, né? Os médicos examinam mesmo, entendeu? Examina. O que faz ombro, então, ele faz várias manobras, o que faz quadril, faz várias manobras. Ele já tem na cabeça dele o diagnóstico confirmado. Ele só tem 3, 4 perguntas depois que ele vê a imagem para saber se realmente ele tem razão ou não. Mas a clínica é soberana. E para ter clínica, você tem que examinar o paciente. Hoje, quando você senta no consultório para ser atendido nas UPAs da vida, o cara nem olha para o seu rosto. Ele pede uma radiografia de tórax, o seu problema é infecção urinária, não vai dar na radiografia do tórax. Vai dar num exame de urina, né, tipo 1. Então, tem coisas, por exemplo, que hoje em dia, esse negócio de imagem, é a mesma coisa quando saiu a ressonância, e você sabe disso. Você pode fazer uma ressonância, você não tem clínica nenhuma, não aparece 4 N lombar em você. Você nunca teve clínica, entendeu? Você vai operar a ressonância ou vai operar você? Entendeu? Exatamente. Se você for pensar o que dá na ressonância, meu Deus do céu, você vai operar todo mundo. Porque, na realidade, o que dá na imagem não é compatível com o paciente sente. Ele não tem lombalgia, não tem lombociatalgia, não tem ciatalgia, e tem uma hérnia de disco volumosa de L3, L4, mas nunca teve dor, nunca teve queixa. Esquece daquela imagem, entendeu? Mesmo porque se você falar para o paciente, ele nem quer trabalhar mais, ele vai falar por causa da hérnia, ainda vai no Google saber quais são os sintomas para depois mascarar. Verdade. Então, eu acho que tem que tomar cuidado. Por exemplo. É que nem a tomografia computadorizada, né? Tem médicos que ele pede radiografia para ver sinosite de criança, depois pede um atomo. Para que isso, amado? A sinosite é clínica, não tem negócio.
Criança de 2, 3 anos está em formação ainda do seio, nem aparece na imagem. E aí ele vai pedir ressonância, ele vai pedir tomografia, quer dizer, cada corte de tomografia equivale a 150 tórax, depende do corte que você está fazendo. Então, às vezes, é desnecessário. Eu, por exemplo, abdômen agudo, abdômen tábua, que tem oclusão intestinal, no meu tempo, era só a P do abdômen deitado em dorsal e ortostático, que fazia um tórax para ver se tinha o peritônio, pneu peritônio. Hoje, quando chega um paciente desses, eles pedem a radiografia, não vê a imagem, já vai para o hematoma, entendeu? Aí você fala, mas é um absurdo, né? Vai jogar lixo, vai jogar dinheiro no lixo. Porque, na realidade, quantas laparotomias foram feitas brancas, que não tinha nada mesmo com tomografia? Porque se você não tem condição de olhar a imagem tomográfica, não vai adiantar nada, porque num plantão de emergência, de madrugada, você não vai chamar o médico radiologista para te orientar. E aí você pega um técnico que fez a tomo e que não tem experiência, ele vai falar que tem uma alça em sentinela, que tem alguma coisa, na realidade, vai abrir de ponta a ponta o paciente e não tem nada, entendeu? É só uma obstrução simples. Então tem que tomar cuidado. Eu acho, sim, que as imagens vieram para colaborar para o diagnóstico, mas elas não fazem a parte clínica. O clínico é soberano, você tem que examinar o paciente. Você tem dor, quanto tempo, dói à noite, aquelas perguntas todas básicas, e colocar a mão no paciente, né? Uhum. Você tem dor, por exemplo, na coluna cervical, com radiação, você pode ter um pensamento, você pode ter uma lesão mais complicada. Se você não faz aquelas manobras de fixação, extensão, rotação, você não vê nada, né? Aí pede uma radiografia, que teoricamente também não vai ver nada, porque hoje em dia, cá entre nós dois aqui, na surdina, né? Tem mais engano-grafia do que radiografia feita mesmo. Tem muita gente que faz o esboço do joelho, o esboço do ombro e acha que lá é qualidade, né? Não é qualidade. E a minha mãe está aqui em casa, tem 92 anos, se eu perguntar para ela onde está o ombro, ela vai saber. Uhum. Eu acho que a clínica é soberana. Com certeza. Tem que conversar com o paciente, né? Como profissional, a gente tem sempre ter um diálogo antes com o paciente, né? Com certeza é importante. Inclusive, nós vamos ter uma live terça-feira com o Iago, né? Falando um pouco sobre a humanização, né? Nesse sentido, né? Dos profissionais trabalharem com os pacientes, a forma, né? Como é lidado, eu acho que com certeza é muito importante, né? Ter esse lado humano, né? Esse contato, né? Com o paciente. Manuel, o que você falou, eu faço todos os dias. Eu chamo o paciente, cumprimento ele. E aí, se ele for careca igual eu falo assim, mas que nós estamos no mesmo jogo, né? Aí já brinco. Aí eu pergunto, o que traz você aqui? A dor no joelho. Esse foi um entorse, a dor é agora, a dor é antiga, como é que é a dor? E aí, nos 15 minutos de conversa, eu colho o que eu preciso saber para fazer a imagem. Se eu vou fazer ela com decúbito dorsal, se eu vou fazer ela em ortostática, em antero-posterior, posterior-anterior, estou dizendo do joelho. Os 15 segundos de papo com o paciente, eu já sei o que ele tem. Aí ele fala para mim, não, foi um entorse, e eu fui num lugar, fizeram a radiografia, não apareceu, aí eu já tenho ideia do que eu quero ver na imagem. Então, aquilo que ele vai falar, eu acho que é muito importante. Hoje em dia, tem um grande afastamento do profissional técnico com o paciente, né? Ele não trata com o mesmo carinho como se fosse a mãe dele. Eu sempre falo para os alunos, você tem que tratar o paciente como se fosse sua mãe e seu pai, seu irmão, né? Por exemplo, na minha mesa, eu passo álcool 70 a todos os pacientes que saem. Eu uso travesseiro, troco o papel, aquele lençol de papel, eu troco o travesseiro. Aí fala assim, mas você faz em todos os pacientes? Eu falo, lógico, eu vou fazer um tornozelo, depois vou fazer uma coluna cervical, na frente do paciente, eu lavo a mão com álcool 70 na frente dele, só enxugo a palma da mão, o dorso da mão deixo com álcool, para ele sentir o cheiro do álcool. Porque ele não vai saber que eu fiz um tornozelo,
um pós-operatório ou que tem secreção, eu vou fazer uma contaminação cruzada, né? Vou levar um negócio sério. Então, eu acho que o fato de você conversar com o paciente, não vai sentar e contar história também, porque lá onde eu trabalho tem tarde que você faz 150 exposições, né? São 36 pacientes. Não, mas você com 15 segundos você pode saber. E ser gentil, né? Foi um prazer estar aqui. Volta outras vezes, estou sempre à sua disposição. Tenha uma tarde abençoada, um final de dia abençoado. O paciente ele sai dando risada. Entendeu? Principalmente o paciente de ortopedia que não tem nada. Se você convidar para comer uma feijoada, ele vai comer. Entendeu? Agora, se você realmente não tiver amor, né? E isso que ele vai falar é importante, né? Minha filha sempre põe nisso, né? Você sentir-se no lugar do paciente. Acho que isso é muito importante, é fundamental você passar essa experiência. Eu vou fazer questão de estar assistindo a sua aula. Eu gostaria de registrar aqui que a gente tem na nossa live a presença de um acadêmico de medicina que é parceiro nosso da Comunidade Brasileira de Radiologia, que é o Joaquim Neto. Seja bem-vindo, Joaquim. Joaquim, que ele tem um interesse gigantesco pela radiologia. Eu tenho o prazer de orientá-los na Liga de Radiologia, né, aqui da Universidade do Estado de Mato Grosso. Seja bem-vindo, Joaquim. Se puder lançar a mão de alguma pergunta ao Vilmar Torrano, que é um pioneiro da radiologia no Brasil, fique à vontade. Então, na verdade, a minha pergunta nem é tão técnica assim, né? É mais uma pergunta sobre uma possível perspectiva aí. Toda vez que alguma área ela se atualiza e se moderniza, né? Novas demandas vão surgindo. E aí, para alguém que já está há muito tempo na área, quais aí as principais demandas que o senhor acha que pode vir aí no futuro da radiologia, né? Com as novas tecnologias? Ó, Joaquim, foi um prazer conversar com você. Eu posso dizer para você com experiência, eu estou passando por uma metamorfose, né, uma experiência de vida muito grande. Para você ter ideia, quando eu comecei, a gente tratava bursite, né, como do prei, né, do ombro, e fazia deitado, paciente, rotação interna e externa. Hoje, por exemplo, no meu consultório, tem um especialista só de ombro, né? E todas as vezes que, teoricamente, sai alguma coisa nova, eu acompanho. É a mesma coisa do quadril, né? O pincer, né? A gente nunca ia pensar que haveria essa patologia, né? E que, teoricamente, poderia trazer dor para o paciente. Eu acho que a perspectiva minha, daqui para frente, é cada vez mais melhorar as imagens, melhorar o diagnóstico, né? Eu atribuo muito isso aí, Joaquim, pelo fato da anatomia ser mais explorada hoje, né? Hoje eles conseguem fazer fatia de um osso de milímetros, né? Para você estudar. Eu acho que isso é muito importante. Eu, quando comecei a minha carreira profissional, a gente estudava em cadáver, mas não tinha peça anatômica aberta, né? Hoje, não. Hoje você vê que existe perspectiva que vai ter novos equipamentos, vai ter novas chances de se fazer anatomia, de explorar cada vez mais, né? Eu acho que é assim. Eu, por exemplo, estou vivendo isso no meu consultório, né? Patologias que jamais eu ia pensar. Imagina a ressonância, querido. Como é que eu ia pensar que hoje, por exemplo, quando você tem, por exemplo, uma lesão do supraespinhoso, né, do manguito rotador, naquela época você só fazia o exame clínico, né? Põe a mão para trás, você tira das costas, né? Não levanta o braço, né? Hoje, quando você faz a ressonância, ela só falta falar para você que está lesado, né? Está rompido o ligamento. Eu acho que, Joaquim, eu não sei a sua idade, mas eu tenho mais passado do que futuro. Você parece ser jovem pela sua foto, você tem mais futuro do que passado. Você vai ver coisas que daqui 30 anos, eu já não estou mais aqui, você vai falar, pô, o cara tinha razão. Porque, por exemplo, você vê que antigamente, para montar um aparelho de ressonância, tem que fazer a gaiola, tem que fazer um monte de coisa. Hoje, a ressonância magnética aqui em Campinas, o primeiro,
Hoje, qualquer consultório de radiodiagnóstico tem uma ressonância, tem duas, entendeu? Tem de 3 Tesla lá, né? Então, eu acho assim, que a imagem ela vai evoluir cada vez mais. E você, como médico radiologista, eu quero parabenizar você, porque o Calaf, em São Paulo, na Avenida Paulista, o professor Calaf, ele fazia com que o R1 dele ficasse 6 meses aprendendo como é que fazia posicionamento e incidência do raio-x. Lá no consultório, os R1s, né, passa lá na minha sala para saber como é que posiciona tudo, R4, porque quando ele vai pedir uma imagem, ele vai saber o que ele quer ver na imagem. Eu acho que isso é importante. Então, esse fato de você estar com a gente, olha, parabenizo você, aplaudo você. Se todo mundo tivesse a iniciativa que você está tendo, eu ficaria muito contente. Muito obrigado aí pela... na verdade, assim, eu tenho interesse na área porque eu tenho interesse em fazer residência em radiologia, né? Mas essas novas perspectivas, hoje eu estava lendo um artigo que eu não consegui entender muito bem porque estava em russo. E aí o tradutor não colabora muito em algumas palavras, né? Mas o pessoal da Rússia, eles estão investindo em um óculos que tem uma lente especial que aumenta a capacidade de enxergar na escala de cinza. Então, quando você projeta a imagem e coloca o óculos, a capacidade de enxergar a diferença entre as tonalidades de cinza ficam mais sensíveis. Como se fosse um óculos de visão noturna, mas para enxergar em cinza, né? Pelo que eu entendi, ainda está em fase de teste ainda, estão vendo se vai funcionar. Mas eu creio que cada vez mais aí vai melhorar, principalmente a qualidade, né, de formação das imagens. Amado Joaquim, já aprendi a amar você, viu? Porque você, num sábado, falar que você estava lendo um trabalho científico. Olha aí, tem muita gente que estava no churrasco, estava tomando cerveja e não estava estudando. Você é um negócio russo ainda. Um vocabulário cirílico. É que nem o fixador de Lizarov, né? Quando chegou, só estava em russo o negócio. Aí você... O doutor queria ver as imagens em russo. Mas como é que vai ver em russo? Parabéns. A radiologia tem se reinventado muito, né? Inclusive, alguns médicos radiologistas creem até que, devido à inteligência artificial, né, a profissão de laudar os exames, elas possam, no futuro próximo, serem substituídos por máquinas, né? E é importante, eu costumo dizer para os meninos sempre, não adianta a gente o médico solicitar uma radiografia e não saber como é esse posicionamento, e às vezes essa radiografia ela pode não ser realizada da melhor forma, né? Devido à posição antagônica, o paciente tem dor, o paciente tem dificuldade de movimentação. Então, conhecer posicionamento para quem solicita exame é importante sim, né? Tem que saber como é feito para poder solicitar, para que você possa interpretar ele da melhor forma, né? Então, esse intercâmbio de informações é importante, sim. Eu quero pegar o seu gancho, quando tem, por exemplo, uma criança que tem uma supracondiliana do cotovelo, quando é criança de 3, 4 anos de idade, eu começo a radiografar o contralateral dela, porque tá bom, entendeu? Uhum. Na mesma posição que, teoricamente, eu vou fazer do outro que está doendo. E aí, então, ela, às vezes, olha para mim e fala, não é esse, tio, é o outro lado. Eu falo, eu sei, por quê? Porque a criança tem que ter uma imagem comparativa, né? Porque ainda está em formação, a epífise de crescimento, a fise de crescimento, e você, às vezes, pode comer bola. Então, é interessante, por exemplo, você saber como está o contralateral para comparar com o patológico, né? Para ver se salta, né? Aquelas fraturas de salta. E aí eu começo pelo contralateral. Por que eu faço exatamente o que você estava dizendo?
Porque aí, quando eu vou fazer o outro, não vou fazer como diz o livro, de extensão máxima do cotovelo. Eu tenho que fazer em extensão, né? Eu faço primeiro a parte distal do húmero, depois eu faço a proximal de rádio da una, né? E aí, porque se você fizer, por exemplo, com 45 graus o cotovelo, vai dar uma superposição de imagem. E a radiografia é muito importante porque ela vai determinar o tratamento, se é cirúrgico ou é conservador. Então, eu acho que você tem toda a razão de chamar a atenção do aluno para que ele realmente pense nisso, né? Porque fazer o arroz com feijão é fácil, mas por que você vai na casa de alguém e o feijão é diferente, né? Porque o cara pôs um tempero diferente, né? Eu fui, por exemplo, no Norte, Nordeste, os caras fazem um feijão lá com coentro, com os negócios que tá louco, entendeu? Você sai de fogo pela boca, mas é diferente, né, o tempero. Não deixa de ser feijão, não é verdade? Só que é assim, na nossa profissão é a mesma coisa. Você tem que, teoricamente, saber que um dia você vai pegar alguma coisa que você não vai estar no livro, né? E que você vai ter que fazer a imagem para que possa fazer o diagnóstico. Eu acho que isso é válido. É isso aí. Eu estou deixando aberto aqui o microfone para os participantes. Caso alguém tenha alguma pergunta a fazer, fique à vontade. Tem uma pergunta do Cláudio Roberto aqui no chat. Ele fala, boa tarde, o médico solicitou um raio-x de pé, acho que é uma pergunta mais técnica, né? Não especificou as incidências. A indicação era esporão, fiz um perfil, foi contestado porque não realizei só a rotina. Fiz o certo ou não? Me tira essa dúvida. Ele pergunta, o Cláudio Roberto, ele tá aí? Cláudio, tá aí? Estou aqui. Tá Pode me ouvindo, Manuel? Perguntar. Ah, obrigado. É isso mesmo que você falou, né? Eu recebi um pedido, uma solicitação, e no pedido só tinha pé, era até o pé direito. Só que no HD tinha esporão. Eu estou recente no serviço e o técnico que estava me acompanhando me contestou porque eu insisti em fazer um perfil do pé. Aí eu falei, não, se no HD aqui tá esporão, o médico só vai visualizar melhor se fizer o perfil. Eu sei que ele não gostou, mas assim, porque eu também estou começando, estou novo na área, então vejo muito essa conversa assim, faz só o que está no pedido, mas às vezes o que está no pedido não vai ajudar o paciente e ao médico, né? Talvez ele não pediu as incidências corretas, né? Ele não especificou lá. Então, eu analisei o pedido médico. Cláudio, aí entendi a sua pergunta. O pé se divide em 3 partes: antepé, médio pé e retropé. Para a gente saber a anatomia. Quando você tem alguma coisa de retropé, você tem que fazer o perfil axial. Quando você tem alguma coisa no antepé, você faz o AP e a oblíqua. Quando você tem alguma coisa no pé todo, que pega o antepé, o médio pé e o retropé, você tem que fazer as 3 incidências básicas, que são o AP, a oblíqua e o perfil. O médico, na solicitação dele, ele não pediu calcâneo, mas se ele pediu o pé, por exemplo, no perfil você já ia ver o esporão, né? Ele não determinou quais são as incidências, né? O colega que abordou, que falou isso para você, talvez ele tenha um pouco mais de conhecimento da rotina, da onde ele está lá trabalhando. Mas, por exemplo, se o retropé para mim, eu sei que o retropé, ele quer ver o talos e o calcâneo, tá certo? É o retropé. E sei que ele quer ver uma incidência, de um posicionamento e uma incidência em perfil e axial, né? Do calcâneo. Se ele pedir para mim o pé e o paciente tem história de esporão de calcâneo, eu faço o pé, a P e a oblíqua, e no perfil eu já dou diagnóstico para ele, que é o calcâneo que ele quer ver. Agora, tem que tomar cuidado. Quando você, por exemplo, não conhece o trabalho, não conhece o médico, às vezes você não tem a possibilidade de fazer aquilo que o médico não pediu. Se na história clínica era calcâneo, você está coberto de razão. É só o perfil de calcâneo mesmo, tá certo? E, eventualmente, o que eu falei para você, fazer o axial. Mas que não vai aparecer
mas que, teoricamente, só mesmo o perfil já dava para fazer diagnóstico. Agora, tem que tomar cuidado, Cláudio, porque, às vezes, é muito mais fácil você concordar com o colega do que ficar discutindo. A Bíblia diz que aqueles que se exaltam serão humilhados, aqueles que se humilham serão exaltados. Se você falar, não, perdão, eu acabei de fazer exatamente isso, você quebra ele no meio. Porque o que ele quer saber é que você quer argumentar com ele, ele quer passar o trator em cima de você, entendeu? Mas eu acho que é assim, eu sempre falo, e o que você fala para mim não é bom para mim, eu filtro e jogo fora. O que é bom eu retenho, entendeu, Cláudio? Eu acho que da outra vez, né, que aconteceu isso, você está coberto de razão. Faz o diagnóstico, se ele pedir o pé, faz o AP, a oblíqua, e faz o perfil do pé, e se for possível, fazer com carga o perfil, né? Para você ver se tem um pé plano, um pé. Acho que a internet deu uma caída aí, né, Manuel? Né? Um pé cavo, né? Um pé, eu acho que ele já quebrou. Né? Eu, por exemplo, você vai falar para mim, hoje você erra, ó, se eu falar que eu erro, eu vou errar também, mas vou errar pouco, né? Também com 53 anos fazendo isso, eu vou errar ainda, né? Então a chance de eu errar é muito pouco. Mas eu erro também, entendeu? E aí o Mitsu falava uma coisa interessante. Quando você erra a primeira, que nem meu professor, que morreu em 72, Felipe Salomão. Se você errar a primeira, você tem que se concentrar para... Está dando uma instabilidade aqui. Vamos esperar um pouquinho. Vilmar, tá ouvindo? A internet tá ruim, né, cara? É esse horário também aí de sábado. Tá todo mundo conectado nas redes. Quero aproveitar aqui, agradecer a presença aí do pessoal, né? O pessoal tá aí, o César Dantas. César Dantas é idealizador da página InfoRádio. Depois vocês dão uma passada lá, né? Ele divulga sempre aí conteúdo de concurso, né? Tá sempre divulgando aí oportunidades, vagas na área, então ele faz um trabalho bem bacana. Quero agradecer aí, César Dantas, por estar aí com a gente aí, pessoal, Cláudio, Ana, Cristina, quem mais está aí? Ayla, Fernanda, Ana Cristina, Luiz Ricardo. Acho que o César podia dar uma palavrinha aí com a gente, né, César? Eu quero agradecer a live também, por participar, ao Diego, ao Emanuel, ao professor Vilmar, e a todos que estão participando também, que as perguntas dos outros participantes também a gente vai aprendendo com as respostas e as perguntas, tá bom? Muito obrigado a todos. Valeu, Cláudio. Seja bem-vindo aí, Cláudio. Deixa eu mandar uma mensagem para ele. Gostaria também de convidar vocês a divulgarem o nosso projeto, o nosso trabalho. É um trabalho que não tem outro viés a não ser democratizar a radiologia, democratizar o conhecimento, difundir aí experiências, relatos de caso, troca de conselhos, para que a gente possa fazer da radiologia uma área cada vez mais justa, né? Cada vez mais justa. É um prazer enorme contar com todos os presentes, e os microfones aí estão abertos para quem queira, assim como o Cláudio, externar suas vontades.
Olá, pessoal. Vocês estão me ouvindo aí? Opa, boa tarde, César. Boa tarde aí para todos. Primeiramente, parabéns aí pelo trabalho. Eu estou vendo que é um trabalho muito bem feito, feito com muito carinho, muita dedicação e muita informação, que é o importante, né? Porque às vezes a gente procura informações na internet e elas são muito dispersas. Então, cada um fala uma coisa, cada um tem uma vertente de olhar uma situação, né? E conduzir, às vezes, a informação de acordo com o que ele acha. E aí é onde existe alguns ângulos, né? Um vê de uma forma, outra vê de outro, mas sempre existe um padrão. O padrão que não tem como fugir, né? E esse padrão é sempre necessário colocar, e eu vejo que vocês estão fazendo isso. Eu fico muito feliz, agradeço aí por o Emanuel por divulgar aí o meu trabalho. Tem um tempinho que eu não faço mais, já tem uns 2 anos que está em ato, né, que seria uma pausa, dei um tempo aí, tive que me dedicar a outras coisas e não consegui mais divulgar, mas divulguei aí por quase 10 anos, emprego, concurso, estágio na área da radiologia. A página ainda existe, quem sabe brevemente eu volte aí com esse serviço, mas estamos aí, né, estamos aí também para tirar dúvida. Eu não atuo mais na área da radiologia, como muitos sabem, mas eu tenho um grande carinho pelas pessoas que tive a chance de conhecer, outros de conversar, outros apenas de observar, e eu tenho grande admiração por essas pessoas, e eu tô vendo que aqui no grupo tem bastante gente, né, um pessoal novo, parabéns para vocês por estar participando, aproveite o conhecimento, nunca tenha vergonha de perguntar, tirar dúvida, né, às vezes a gente tá diante de pessoas que têm um saber notório, que a gente sabe que tem bastante experiência e fica meio ressabiado em fazer algumas perguntas, né? E o importante é que a gente pergunte mesmo, não tenha vergonha de perguntar, às vezes a pergunta pode ser uma pergunta que aos nossos olhos, ou aos olhos de quem nos observa, pode ser até boba, mas ela faz a diferença, né? Porque quando a gente pergunta, a gente demonstra humildade e está aprendendo, né? Então, nunca é tarde para aprender, né? Então é isso, eu falo bastante, vou deixar aí o pessoal falar, e eu só tenho a agradecer. Vilmar conseguiu voltar, Vilmar, em nome da nossa comunidade, que eu falo para o Emanuel que foi um projeto construído para ser nosso, né? Para democratizar e divulgar conhecimento, experiência, vivência. Nós gostaríamos de agradecer aí pelo seu tempo dispensado, pela sua história de vida, ressaltar que você é sim um exemplo para todos nós, tá? É uma pessoa que a gente se espelha muito como profissional, a gente tem muito a ganhar com esse pequeno momento, essa pequena fatia de tempo que você dispensou para ouvir a gente, para trocar experiência com a gente. Então, nós gostaríamos de agradecer e deixar aí os microfones da Cobra Rádio abertos para suas considerações. Querido, quem tem que agradecer sou eu, né? Porque tive a oportunidade de, mais uma vez, passar aquilo que, teoricamente, eu aprendi durante os longos anos. O César também é um sujeito humilde, que eu tive o prazer de sempre conversar com ele via WhatsApp. Eu que quero agradecer imensamente a você, ao Emanuel, ao grupo, Cobra Rádio, e eu fiquei feliz de fazer parte também desse grupo. Quero dizer para você que ainda estou aprendendo, né? Ainda sou um aprendiz, porque ainda não cheguei ainda naquilo que, teoricamente, eu ainda pretendo chegar. Eu quero agradecer mais uma vez a Deus, agradecer a vocês que lembraram do meu nome, para que eu pudesse, então, nesse tempo, trazer aquilo que eu conheço, o que eu estou tentando conhecer. Muito obrigado, viu? Opa, imagina, a gente fica muito feliz, né, em o senhor ter cedido esse tempo aí para a gente, falado um pouco da sua experiência. Eu acho que é importante a gente ter esse bate-papo, né, principalmente para nós que somos mais novos, né, e sempre aprender mais, né, por isso que eu falo,
a gente nunca pode parar de aprender, né? Sempre querer buscar mais e mais, né? Cada dia. E a gente vai aprendendo com novas experiências, né? Com pessoas mais experientes. Então é por isso que eu quero agradecer aí a presença, né? O pessoal que está aí também acompanhando a gente, César Dantas, faz um trabalho incrível. A Ana Cristina também, ela colocou aqui no chat aqui, que ela tem uma página, tem um grupo, e ela está à disposição também para contribuir no que for necessário. A gente agradece, tá, Ana? Agradece a sua disposição, agradece o tempo também de todos. E dizer aqui, Vilmar, que a gente, brevemente, assim que essa live está sendo gravada, tá? E ela vai ser disponibilizada em todos os canais da Cobra Rádio e pelo YouTube também, tá? A gente agradece de coração mesmo e saiba que você pode contar conosco também para qualquer tipo de projeto que seja em prol da radiologia. Eu agradeço. Muito obrigado. Obrigado a todos. Obrigado a todos. Alguém tem mais alguma pergunta? Quer fazer mais alguma pergunta? Acho que não, né, Manuel? Então a gente agradece. Boa tarde a todos. Abraço e fiquem todos com Deus. Um abraço a todos, pessoal. Obrigado pela presença. Um abraço, Amaro.